Salve, salve, rapaziada! Basquete com o Diegão de volta e hoje com uma novidade gigantesca, como vocês já viram aí no título do vídeo. Se você acompanha o Diegão M25 no Twitter, se você acompanha o Tabelado de 3 no Twitter, se você está por dentro das coisas que realmente acontecem no basquete nacional, você já está ciente de que Raul Neto é o novo reforço do Pinheiros, a apuração que eu apurei ontem, lá pelo começo da tarde, final da tarde, né? Começo da noite se concretizou nesse início de manhã hoje é dia 15 do 10, terça-feira, onde o Raul Neto, ex-NBA, estava pelo Fenerbahçe, ele não chegou a jogar no Fenerbahçe, mas assinou por lá, né, foi o último clube do Raulzinho. Após 13 temporadas longe do Brasil, ele retorna ao país agora para jogar no Pinheiros, time do Vitor Galvani, e a gente vai discutir isso no dia de hoje. Sejam muito bem-vindos novamente. A gente está aqui de volta com o Arthur Salazar, como sempre, participação já efetiva aqui no canal, vai ser alguém que vocês vão ver bastante. Essa careca aí vai aparecer por bastante tempo. Então, Arthur, seja muito bem-vindo novamente. E uma bomba, viu? Não foi porque eu que trouxe, mas de Não, mas uma fato uma bomba. bomba. Uma Uma bomba bomba. assim que eu, quando recebi, fiquei chocado. Tive que conversar com bastante gente, foram várias fontes, né? Algumas falaram que não estava fechado ainda, outros falaram que sim, mas o Pinheiros acelerou um pouco o anúncio, né? Depois do furo de ontem. Sim. Mas eu realmente fiquei bem feliz com a notícia, assim, não só pelo fato de ter sido em primeira mão, mas pela notícia em si. O Raulzinho no Claro. NBB é algo bem legal e a gente vai discutir isso hoje. Entender o processo, né, os detalhes do contrato, o que pode acontecer ao longo da temporada, se o Raul pode sair, se ele vai ficar até o fim da temporada, o que isso muda no patamar do Pinheiros e muito mais. Seja muito bem-vindo, Tutu. Muito obrigado, Diego. Muito obrigado. É uma bomba, acho que assim, como poucas que a gente teve nos últimos anos do basquete nacional. E, pra te falar a verdade, dessa temporada é de longe a maior bomba da temporada. Tudo bem que teve assim, várias mudanças nesse NBB, muita coisa nova acontecendo, muita gente nova chegando, o nível aumentando ao que foi o NBB do ano passado, que não foi um NBB de bom basquete, mas o Raulzinho ele eleva muito o patamar da competição em todos os aspectos, em quadra, midiaticamente, é um jogador que a gente está acostumado com o nome há muitos anos de NBA, há muitos anos de seleção, então é um nome muito pesado e por isso vale esse plantão especial aqui no Basquete com o Diegão. Perfeito, tá aí na tela, viu? Raulzinho, novo reforço do Pinheiros. E eu já te pergunto logo de cara, Arthur, o que a gente pode esperar do Raul no NBB? Vem para MVP? Ele é de fato o melhor jogador no basquete nacional agora? É difícil, hein, Diegão, porque se você estivesse falando do NBB da temporada passada, ele era facilmente esse melhor jogador e incontestável. Eu ainda acho que o melhor Raul é melhor do que qualquer jogador que tá no NBB hoje. O melhor Raul, ele é melhor do que um Shaq Johnson, ele é melhor do que um Lucas Dias, ele é melhor do que um Jorginho, talvez no mesmo patamar, um pouco acima, mas é melhor. E assim, a questão do Raul é a saúde. O Raul ele não joga há um bom tempo, a gente não vê ele jogando há um bom tempo, e se ele chegar 80%, 70%, ele ainda assim vai ser o grande nome, porque é difícil imaginar um jogador com tanto tempo, tanta bagagem de NBA, que tá na ativa, que até ano passado estava no Fenerbahçe da Euroliga, ele vir pra cá pra jogar pelo Pinheiros, que é um time onde ele vai ter carta branca pra fazer o que ele quiser. Se o Adiel teve carta branca pra fazer o que queria no Paulista, imagina o que o Raulzinho vai fazer. Então, ele vai sobrar muito. Ele vai sobrar muito. A minha maior questão com o Raul é sempre a questão física. A gente viu ele na seleção, os poucos momentos que a gente teve ele nesse ciclo passado de seleção, ele foi o melhor jogador do Brasil em quadra, na minha visão, pelo menos, foi o melhor jogador do Brasil em quadra. É que não durou, mas o Raul ele chega pra, no mínimo, ser essa estrela cadente do basquete. A gente não sabe se ele vai pegar MVP, se ele vai conseguir ter uma temporada inteira, se ele vai ter questão de saúde, mas ele é o principal nome do NBB e o NBB a liga já tá agindo desse jeito, né? Fazendo anúncio no próprio site, tentando ao máximo valorizar, tá certo a liga nesse sentido, porque ele é uma estrela, um fenômeno muito grande. É muito acima do esperado, ainda mais fora do mercado, né? A gente não tava em pré-temporada, a gente tá no meio da temporada, já teve Paulista e ele chegar é muito grande, muito grande. É uma oportunidade de mercado que o próprio Pinheiros abraça, né? Porque o Raulzinho não é aquele cara que estava disponível e que existiria uma novela, sei lá, Flamengo, Franca, Minas, poderiam
brigar com o Pinheiro sobre ele. Não teve uma disputa, né? De fato, é um casamento ideal onde o Raulzinho busca um lugar para recuperar o ritmo, um lugar onde ele não tem que se preocupar em vencer, né? Não há essa preocupação em ser campeão do NBB, em brigar pelo título, o que vier para a temporada do Pinheiros é lucro, e o Raulzinho vai estar lá para desenvolver os jovens, para atuar como um ativo de potencial para Reinan, para Diallo, para Pastre, Borassini, enfim, o Reinan, para fazer essa dupla com o Raulzinho, já pode, inclusive, ganhar um entrosamento pensando em seleção. Né? O Pastre é um jogador que pode também aparecer na seleção em breve e já vai aprendendo essa experiência com um dos jogadores que participaram do último ciclo da seleção efetivamente. Por mais que o Raul, né, tenha se machucado, ele estava lá. Né? Não conseguiu realmente fazer parte da seleção como ele gostaria, como a gente também gostaria de ver. Mas como você disse, quando o Raul esteve em quadra pela seleção brasileira, muitas das vezes ele foi um destaque, ou se não, o melhor em quadra, né? Até mesmo no jogo em que ele se lesiona, né? Um jogo na Copa do Mundo, onde o Raul tinha começado muito bem a partida, e eu acredito que ele é de fato o melhor jogador do basquete nacional agora. E ó, informação, ele chega saudável, 100%, o Raul não tá machucado, ele não chega para se recuperar de lesão, ele não vai usar o Pinheiros como um trampolim em questão física, né? É realmente para recuperar o ritmo, porque o Raul, desde que ele retorna dos Jogos Olímpicos, ele continua treinando. Ele voltou dos Estados Unidos na segunda-feira, ele fez toda uma preparação lá nos Estados Unidos. Ele chegou ontem, segunda-feira, dia 14, aqui em São Paulo, já foi direto para o clube, né, no Pinheiros, onde ele conseguiu fazer um treino à parte ali com o assistente técnico do Galvani, fez as fotos, enfim, toda a divulgação que foi feita hoje pelo Pinheiros. Aconteceu tudo isso na data de ontem, segunda-feira, e ele já chega 100%, viu? Ele não está machucado. A única questão é realmente a questão da preparação física, porque o Raulzinho não joga há bastante tempo, ele está parado, e ele não tem feito treinos de 5 contra 5, né? São treinos individuais, então o Raul já fica à disposição do Galvani para o treino dessa terça-feira e para os dias seguintes, e vai depender, claro, da sua condição física e também da opção do Galvani, né? Se ele vai jogar no próximo jogo do Pinheiros contra o Vasco no Rio de Janeiro, no dia 21, tá aí como opção para o técnico Vitor Galvani, que vai poder analisar, junto com a sua comissão técnica, com o departamento médico do Pinheiros, se o Raul vai poder estar disponível já nesse próximo jogo do Pinheiros no NBB. De qualquer forma, a estreia dele não é algo que vai demorar muito, não é um sonho tão distante. Como eu disse, ele está 100%, ele chega com um ano de contrato, a gente vai discutir os termos logo daqui a pouco, para falar, obviamente, da cláusula de saída para a Europa, para a NBA, se existe alguma chance disso acontecer tão breve, como foi, por exemplo, com o Didi Lousado em Franca, em tempos não tão longe. Mas a questão do Raul é essa. Muita gente estava nessa dúvida se ele chegava para se tratar, se ele tinha alguma lesão, como é que estava a preparação do Raul. E a confirmação que eu dou para vocês é justamente essa. O Raul está saudável, 100%, pelo menos até o momento que ele chegou ontem. Já participa do treino com o Vitor Galvani hoje, nessa terça-feira. Arthur, a pergunta que não quer calar, inclusive eu separei algumas perguntas que os amigos nos fizeram lá no Twitter, né? Muita gente participando conosco. Hoje a gente não está em live, mas é sempre importante a participação da galera. E uma pergunta já foi respondida, né? Que é a estreia dele, se já tinha data marcada, e como eu disse, pode ser que seja contra o Vasco no Rio de Janeiro no dia 21. Vai depender bastante de como o Raul vai se sentir nos treinos, né? Porque não só depende da análise da comissão técnica, mas também de como que o Raul vai se sentir voltando a disputar um 5 contra 5. O João Vitor Maciel pergunta: Raul jogando aqui no nível de quando foi titular no Wizards, no Washington Wizards da NBA, ao lado do Westbrook. Quanto tempo até um time da Euroliga vir buscar ele? E eu entro numa questão, né, junto com essa pergunta do João, e até tem outra pergunta do Samuel sobre isso, se o Raulzinho realmente ainda tem espaço no basquete de alto nível fora do Brasil, e ele pede para a gente não ser ufanista nessa resposta, e eu tô mais com o Samuel do que com o João nessa questão. Eu não acho que, mesmo se o Raul fizer 20 pontos por jogo aqui no Brasil, eu não acho que isso vai atrair um desejo da Euroliga, de um time contender da Euroliga, de um time médio da Euroliga, porque o Raul é um jogador de 32 anos, brasileiro, que provavelmente chegaria no meio da temporada.
Ele É pode ir para a difícil. Europa? Pode ir para a Europa, mas eu não sei se para um time de alto nível da Euroliga, caso ele venha deslanchar aqui no NBB. Eu ainda tenho essa dúvida. O salto NBB Euroliga é um salto muito grande. A gente tem que ter essa consciência de não, a gente não tá falando de um salto de uma liga doméstica europeia para a Euroliga, que também às vezes é um salto muito grande. É um salto de uma liga de terceiro, quarto patamar aqui, que é o NBB, direto para a Euroliga. Isso é muito difícil. É, pensando friamente, o Raul ele tem a questão da idade aí como uma questão muito latente em qualquer análise que vier de qualquer projeto externo. Ele teria que estar sendo um acontecimento aqui no Pinheiros para que algum time lá de fora, ainda mais desse escalão, parasse tudo o que está fazendo, olhasse e falasse: a gente quer esse armador e não o que a gente tem aqui, nem o nosso segundo, nem o nosso terceiro, nem o moleque da base. Porque hoje o Raul ele tem muitas questões que já foram expostas no mercado que não fizeram ele chegar na Euroliga. Senão ele já estava jogando na Euroliga. Senão ele estava jogando num outro clube. Sim. A Senão opção ele dele. poderia ter ficado no próprio Fenerbahçe, né? Exatamente. A opção dele vir para o Pinheiros é sintomática também em mostrar que ele explorou o mercado. O mercado não foi agradável a ele. Ele optou por voltar para o Brasil, vai para o Pinheiros, que você muito bem disse. É um projeto onde ele vai fazer o que ele quiser. Ele não vai ter responsabilidade se o time for bem, se o time for. Óbvio, vai ter responsabilidade, mas não vai ter uma pressão para fazer com que o time performe mais do que a expectativa. E é muito mais confortável nesse sentido. Friamente, eu não acho impossível a gente ver o Raul fazendo uma temporada muito boa e no ano que vem explorando outras oportunidades. Mas eu acho que no meio da temporada, para um clube europeu, para um projeto de fora, parar todo o planejamento deles para priorizar o Raul, que esteve disponível no mercado durante, estamos aí falando o quê, uns 4, 5 meses, eu acho, assim, eu acho que é um contrassenso, não faz sentido. É, assim, a preocupação maior que eu teria se eu fosse torcedor do Pinheiro seria um potencial interesse da D-League, que aí sim eu acho que é mais plausível imaginar a D-League querer captar talentos em meio de temporada, até porque toda a estrutura da D-League os jogadores são muito rotativos. Mas eu não imagino que o Raul esteja com um olhar tão fascinado para jogar jogar D-League. Então, assim, o Raul ele tem tudo para ter uma temporada, de novo, de 20 pontos por jogo e quantas assistências ele precisar, ou melhor, quantas assistências o Pinheiros permitir, e números e números e números. Pode ser MVP. Eu não acho que no meio da temporada ele vai receber alguma coisa tão quente para ele largar isso e se mandar para outra aventura. Eu acho que o mercado já disse muito da expectativa e do olhar que tem, do rótulo que o Raul tem, infelizmente, nesse momento da carreira. Olha, o próprio Raulzinho disse que ele pensa, inclusive, em voltar, né, para, enfim, exterior. Acho que exterior é a palavra mais correta, não dá para dizer se é Europa, se é NBA. Ele não pensa em terminar a carreira aqui já no Brasil. Ele realmente está usando, acho que não sei se é a palavra certa para falar, mas esse casamento com Pinheiros é de fato pensando em recuperar o ritmo e o futuro, como disse o próprio Raul, será visto depois ao longo da temporada. Pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça. Eu também acho bem difícil. Não só pelo Raul, isso não indica que é porque o Raul não tem mais mercado, mas porque as coisas não são tão flexíveis assim. Né? Não é tão fácil o Raul fazer, sei lá, um mês de dezembro perfeito, 30 pontos por média em dezembro, e aí aciona a lanterna do Mônaco, sei lá, aciona a lanterninha assim do cara do Alba Berlim, que é um dos piores times da Euroliga. Não é tão simples assim. Obviamente que para o Raul, né, conseguir continuar jogando em alto nível, estando aqui no NBB, ele pode continuar participando das janelas da seleção. Né? Eu não sei se realmente vai acontecer, a gente já tem uma janela agora no mês que vem, em novembro. Com o Raul no NBB, ele fica disponível, né, para essas janelas, enquanto a briga LNB e CBB não acabe com essa disponibilidade, né, de jogadores do NBB. O Raul está disponível, assim como o Reinan, que é companheiro de equipe dele, e tantos outros nomes que a gente já falou aqui no Basquete com o Diegão. Mas a questão principal é justamente se ele vai estar jogando, ele tá à mostra, né? É um Raul que, por mais que esteja no NBB, é um Raul que vai estar jogando, porque o Raul das últimas 2 temporadas a gente não sabe qual é. Né? Até a gente não sabe dizer qual é o Raul que chega para o Pinheiros, porque o Raul, teoricamente, é um dos maiores talentos do Brasil nos últimos anos. Acho que a contratação do Raul pelo Pinheiros é tão grande quanto o retorno do Leandrinho, é tão grande quanto o retorno do Varejão, é tão grande quanto o Hetzheimer no Bauru, né, depois de tantas experiências na Europa. Foram várias
as contratações de peso nos últimos anos, o Arthur tinha até falado do Bruno Caboclo em off, eu acho que a do Raul é bem maior do que a do Caboclo, por exemplo, porque o Raul é o jogador mais consolidado, né? O Raul tem... Agora o Caboclo tem também, né? Mas o Raul tem mais Olimpíadas no currículo, é um jogador que passou 13 anos lá fora, então assim, não é pouca coisa, ele chega com uma experiência enorme para realmente conseguir ali potencializar os jovens, ele entra num projeto perfeito para o que o Raul precisa, que é recuperar o ritmo. O foco do Raul é esse, recuperar o basquete que ele sempre teve, se colocar de volta, né, no mercado, e isso não vai ser feito só treinando, isso não pode ser feito através de contatos, por mais que sei lá, o Utah Jazz saiba do talento do Raul, os times da NBA, da D-League, da Europa saibam do talento do Raul, não dá para ter certeza de que ele vai estar saudável a temporada toda, de que ele não é um jogador que se machuca a cada 2 meses, porque é o que realmente tem parecido, né? Porque o Raul entra na seleção, lesiona, entra na seleção, lesiona nesses últimos 2 anos. Então ele precisa criar uma cara nova. Tipo, o Raul não é mais esse cara, o Raul é um cara totalmente diferente. E agora o Pinheiros entra justamente nessa jogada, porque o Pinheiros não tem nada a perder, só tem a ganhar. Né? O Pinheiros com o Raul ficando 2 meses, 3 meses, 4 anos, não muda muita coisa no patamar, não no patamar, mas não muda muita coisa na estrutura do Pinheiros. Né? O Pinheiros não depende do Raul para ser campeão, né? Como o Flamengo dependeria, como o Minas dependeria. Então, assim, é um ponto importante, até porque você dá a oportunidade de ter um jogador do nível do Raul, do calibre do Raul, para desenvolver jovens. E é uma pergunta que eu vou entrar aqui, que trouxe o amigo Nambu e também o pessoal do Aspects Brasil, que faz um trabalho bem legal também. O Antônio também pergunta sobre isso. É uma coisa que muita gente quer saber, Arthur, se o Raulzinho vai ajudar no desenvolvimento dos jovens jogadores do Pinheiros, Pastre, Reinan, Omena, o Luca Boracini, Cauã Pacheco, enfim, são vários os nomes jovens do Pinheiros, até mesmo o Diallo, ou até mesmo o Jimmy, quem sabe, né? Não evolui um pouco aí também com o Raulzinho. E se o encaixe do Raul, de fato, no Pinheiros vai ser algo bem diferente do que foi o encaixe do Adiel. Se ele vai ter mais liberdade ainda do que tinha o Adiel, que a gente lembra, né? O Adiel, por mais que tenha sido dispensado do Pinheiros, ele tinha liberdade para fazer muita coisa, né? Como fez no Paulista. Você acha que com o Raul vai ser dessa forma ou o Raul vai jogar um pouco mais tranquilo, né? Focando mais em potencializar os companheiros? Cara, assim, Diegão, eu acho que é natural a gente esperar que a chegada de um jogador do patamar que é o Raul influencie positivamente toda a construção e desenvolvimento e principalmente processo de profissionalização desses meninos mais novos. A gente tem que lembrar, Pedro Passi, Luca Boracina são meninos sub-17 e eles já estão fazendo parte de um elenco de NBB. Qualquer coisa que vier vai ajudar. E o Raul, ele não é qualquer coisa. O Raul, ele é o cara mais rodado, o cara mais experiente nesse sentido, acho que hoje no NBB, de competição de fato mesmo. Eu tô muito interessado em ver o impacto do Raul no jogo do Reinan, em toda a proximidade do que é NBA, do que é o basquete internacional e como isso pode afetar o Reinan, porque a gente sabe da necessidade do Reinan virar a chave nessa temporada de NBB, pensando em draft, pensando em projeção para o exterior mesmo. O Reinan, ele saiu um pouco dos trilhos. Também estendo esse mesmo interesse para o que vai ser o Ian Diallo, que eu acho um cara de muito talento. E eu imagino que o projeto Pinheiros com o Raulzinho, ele tem um encaixe muito natural, porque o Galvani ele entende muito bem esse basquete que já é jogado fora daqui, que já é praticado, por exemplo, onde era no Capitanes. E eu imagino que essa junção de Raulzinho e Galvani ajude muito o Pinheiros a fazer sentido, que no momento o Pinheiros ele tem uma identidade, mas ele às vezes não faz sentido. É um time que você tem ali uma visão, mas você não tem às vezes os meios para fazer com que aquela visão ela seja concreta e se torne alguma coisa. Colocar tudo isso nas costas do Reinan, nas costas do Ian, nas costas do Adiel, como foi colocado, é muito perigoso e é um caminho que se às vezes pode até acabar queimando o projeto. O Raul ele dá uma tranquilidade e uma estabilidade para esse time fazer agora o que tanto quer fazer, que é correr quadra, quer espaçar, quer pressionar o aro, que é jogar com erro mesmo, quer jogar com ritmo.
mas fazer isso sabendo que tá tudo bem, porque eles têm ali um armador, ainda mais na posição que é o Raul, um armador que vai conduzir isso e vai dar respaldo. Então, eu acho que faz muito sentido, eu acho que é natural que ele traga é, um certo caráter ali de desenvolvimento, de maturidade para esse time que é tão jovem, e é aquilo que a gente fala, a gente já falou isso também em algumas oportunidades. É óbvio que a gente quer ver o máximo de jovens jogando e tendo oportunidade, mas se você coloca um quinteto sub-23, se você coloca às vezes um quinteto, um elenco com 12 jogadores que você tem 10 sub-21, é difícil você esperar que aquilo ali consiga entender naturalmente e organicamente. Às vezes você precisa de uma chegada externa de alguém que faça mais sentido e que traga uma experiência. O Raul, ele vai mudar muito da cara desse Pinheiros, acho que vai mudar muito até do jeito do Vitor Galvani entender basquete, porque o Raul hoje é mais experiente que o Galvani, é quase a mesma idade também. Então, vai mudar bastante, eu acho que ele vai ter um peso importante nesse desenvolvimento. Eu tô muito interessado para ver como que o Reinan desenvolve, como que ele vai mudando e virando a chave. Ele é um cara que é muito bom a gente ter Raul e Reinan entrosados com uma química, porque é de novo aquela passagem de bastão, aquela troca de ciclos e renovação que vai agora ter mais sentido, porque os dois vão fazer parte do mesmo ecossistema. E você acha que o patamar do Pinheiros muda para a disputa do NBB? A gente viu ontem uma surra do Paulistano Nossa, sobre o Pinheiros, mas era um Pinheiros sem Reinan, sem Diallo, né, ainda sem Bufá e propriamente sem Raul, com o elenco completo, com todos esses jovens disponíveis, com os gringos também, né? O David Sloan, Farabello, são dois jogadores que ainda vão estrear pelo Pinheiros, junto com o Raul, né? Com todo mundo disponível, Arthur, e agora com a chegada do Raulzinho ao Pinheiros, qual que é a expectativa para a equipe pinheirense na competição? Muda o patamar do que você esperava antes do Raul? É um time que briga pelo G4, vai brigar por Super 8? Qual que é a expectativa para o Pinheiros agora nesse contexto, né, de Raulzinho chegando para trabalhar junto com o Galvani e companhia? eu acho que vai ser muito rápido esse entendimento que a gente vai ter do Pinheiros que vai se expressar em quadro. Eu acho que a gente vai muito rápido entender se o Pinheiros vai subir muito ou se ele vai só subir um pouco. Eu acho que ele vai subir. A chegada do Raul ela impacta qualquer projeto, ainda mais um projeto que é o caso do Pinheiros, que precisa de um armador. O Pinheiros, falando aqui sinceramente, tem um time bastante equilibrado até a posição de armador. Se a gente for olhar no microscópio, a gente vai ver que é Caô Pacheco e Luca Boracina fazendo essa função e dobrando às vezes. Hoje o Caô tá machucado, então por isso que o Luca tem tanto volume de jogo. E o Luca ele tem 17 anos de idade, e o Boracina e o Caô Pacheco tem 19. Você esperar que esses dois liderem o seu time numa competição, na posição mais importante do basquete hoje, que é o armador, é difícil. O Raul ele chega para mudar muito. Não só em o que ele vai trazer ofensivamente, mas também defensivamente, o que ele vai trazer aqui é o que vai fazer a maior diferença. Eu acho que o Pinheiros sobe de patamar consideravelmente. Hoje o Pinheiros, para mim, ele tá naquele limbo dos times, que hoje tem muito time, né, no NBB no mesmo patamar, mas está num limbo ali com outros projetos, às vezes União Corinthians, às vezes Brasília, abaixo dos paulistas que foram mais longe, então é abaixo de São José, abaixo de São Paulo, abaixo de Corinthians. Eu acho que o Pinheiro se aproxima desse escalão, desse pelotão um pouco da frente, que é esse de São Paulo, Corinthians, Unifacisa, São José, Vasco, se aproxima. Não sei se bate um teto aí, não sei o que a gente pode esperar do Reinan, não sei o que a gente pode esperar do Ian, mas ele chega mais próximo a uma contenção ali, um projeto um pouco mais vitorioso, um pouco mais competitivo nesse sentido, e aí eu apostaria se eu tivesse essa possibilidade, eu apostaria em torneios curtos, então é caso de Super 8, já, o Paulista já bateu, mas apostaria num Super 8, apostaria nessas partidas mais claras, com mais chance de alguma zebra acontecer, mas é um time que fica mais competitivo, é um time que vai dar mais trabalho para aí sim o grupo lá de cima, de alguma forma. Antes disso, e pelo que eu vi do Pinheiros após a saída do Adiel, era um time bastante difícil de projetar lá pra cima, porque é um time muito jovem. Mas com a chegada do Raul, manutenção de Renan e Ian jogando mais, os dois não estão jogando. Tem o Bufal Bahia que não tá jogando também ainda. Sloan vai chegar, então é um time que vai crescendo de patamar, é um time que vai criando corpo. É aquela coisa, vai criar corpo muito no meio da competição? Pode ser que sim, e aí é difícil. Mas vai fazendo sentido esse time um pouco mais. Quem vence de fato, né, nessa chegada do Raul ao Pinheiros é o NBB.
O Pinheiros agora é o segundo time com jogador olímpico no elenco, né? O Franca tinha 3 dos 3 jogadores olímpicos aqui no Brasil, agora o Raulzinho chega para ser o quarto e o Pinheiros ser o único time junto ao Franca aí com atletas olímpicos no elenco. Mas o nível do NBB é totalmente diferente em comparação à da temporada passada. As estreias, né? Os primeiros jogos, o nível também não foi tão diferente do que a gente viu no último ano. Mas em questão de nome, né? O Jorginho está de volta. Por mais que a gente tenha discutido bastante, e eu, particularmente no caso do Jorginho, tenha sido contra e entendo, obviamente, o retorno, mas gostaria de ter visto mais do Jorginho na Europa. O Lucas Dias não saiu, também gostaria de ter visto um pouco do Jorge na Europa, do Lucas Dias na Europa, mas afinal, estão aqui, o Raul está aqui, é um atrativo gigantesco para a NBB, são 3 jogadores assim que vão disputar o prêmio de MVP, e eu coloco até o próprio Didi nesse balaio, que também é atleta olímpico, que está muito bem nessa temporada, é outro jogador em Franca, né, diferente do que era no Flamengo, fora o retorno do Shaq Johnson, que vai jogar no Mengão, é uma temporada assim que com a chegada do Raul só ganha ainda mais prestígio. Para quem gosta de acompanhar em loco os jogos, você tem ali um atrativo gigantesco para você ir aos jogos no Pinheiros, no Vila Boim. Não é tão difícil o acesso, é gratuito, você não paga para entrar. E assim, normalmente o ginásio do Pinheiros tem um público até que legal. Não é aquilo, nossa, especial, tá sempre lotado, a torcida vibra, não é. Mas é um jogo, é um clube onde os jogos são divertidos de acompanhar. Eu gosto bastante do clima do Vila Boim. E agora você pode acompanhar um dos principais jogadores do Brasil de perto, né? O Raul é tão bom quanto o Iago, é tão bom quanto o Caboclo. Eu tive a oportunidade de acompanhar o Caboclo de perto, assim, eu recomendo para quem puder, vá nos jogos, acompanhe o Raul. É uma coisa que vocês vão realmente se chocar com a qualidade, porque infelizmente eu não gosto de ficar admitindo isso sempre. É muito ruim ficar batendo nessa tecla toda hora, mas o nível do NBB, infelizmente, é ruim. É um nível baixo. É um nível baixo de basquete. E tá tudo bem, assim, a gente tá evoluindo. Já tivemos temporadas ruins, tivemos temporadas boas, as coisas vão melhorando, as coisas vão piorando, é um processo. Só que com o Raul as coisas mudam totalmente, né? Não é como se o NBB tivesse salvo, agora a gente tem realmente alguma coisa para se preocupar. Mas de fato, eu acredito que o vencedor nisso tudo não é nem o Raul, não é nem o Pinheiros. O vencedor é de fato o NBB, que agora tem mais uma estrela. A temporada passada foi Lucas Dias e Jaú tentando criar ali uma rivalidade, uma ideia, né, de realmente, pô, tem 2 estrelas aqui, mas era só isso. Não tinha mais nada chamativo na temporada, né? Não tinha aquele cara que você fala, pô, eu vou pro ginásio só para ver ele jogar. Eu vou assistir um jogo do time X porque eu quero ver aquele cara jogar. Como teve com o Caboclo, na época do São Paulo, como teve com o Jorginho em Franca, agora que retornou. Várias vezes a gente já teve. Eu, por exemplo, já fui muito esse cara que ia para o ginásio só para ver o Iago jogar no Paulistano, que ia para ver só o Lucas Dias jogar no Paulistano, e agora o Pinheiros e o NBB vão dar essa oportunidade. Se você quer ver alguém destruir, se você quer ver um craque em ação, porque eu coloco minha mão no fogo pelo Raulzinho. Eu acredito que ele vai, de fato, mostrar o que sempre teve para mostrar, o que sempre mostrou, né, na NBA, e agora no NBB não vai ser diferente. Então, para mim, não sei se você concorda, Arthur, o maior vencedor disso tudo é o basquete nacional. O maior vencedor é o torcedor também que vai poder apreciar. É muito raro isso. A gente não tem consciência até o momento que sai. Então, a gente dividiu muito isso também, eu e o Diegão, de geração, de chegar, escolher, parar um dia e falar, olha, eu vou hoje realmente ver esse cara jogar. E isso é muito raro. A gente às vezes não tem consciência do que é isso. Eu sou corintiano, todo mundo sabe disso. Eu vivi isso muito na época do Fuller, no Corinthians. Que Uhum. ver o Fuller jogar era uma coisa, era um negócio. Aí tinha Giovannone, aí você tinha Gustavinho, você tinha Então, assim, pra mim era uma coisa ver o Corinthians jogar. E a gente é muito carente de ídolos. Isso é muito Não, tem que importante. ter essa identificação. Na época do São Paulo, cara, era uma delícia ir para o Morumbi. Você Exato, abria, começava o dia, você fala, pô, hoje eu vou ver Caboclo, vou ver Chamel, vou ver exato. Marquinhos, vou ver Elinho. Assim, é necessária essa identificação para aproximar o torcedor.
porque, inclusive, o próprio Reinan leva muita gente para o ginásio do Uhum. Pinheiros, né? Muita gente quer ver o Reinan jogar, e agora tem o Raulzinho, assim, com todo respeito aos jogadores do basquete nacional, mas realmente está em falta, né? Tá em falta, sim. Essa idolatria, esse convite, né, indireto do atleta para com a torcida, principalmente porque a torcida que precisa se identificar, né? Exato. Não é o trabalho do atleta dentro de quadra, não é o fulano fazendo 30 pontos, é o cara que chama atenção, é o hype. É isso, é isso. É você fazer com que aquilo faça sentido, com que o cara que gosta de NBA, ele entenda que existe também um basquete aqui, e que esse basquete ele vale o esforço dele sair, pegar uma condução e chegar e ver. Então, vai ter um tour aí muito legal do Raul nos ginásios pelo Brasil, a gente vai ver isso fatalmente, então, a quantidade de criança que vai ter foto com o Raul, a quantidade de gente que vai pedir camisa do Raul, regata do Raul, vai ser uma coisa muito legal. Acho que ele chega nesse patamar quase próximo a uma super estrela. É difícil porque a gente, de novo, tá sem ver o Raul em atividade. Eu acho que ele só fica atrás da volta do Leandrinho porque o Leandrinho tava em atividade e aí veio. O Raul, ele ficou um tempo fora e agora tá voltando. Mas é um momento muito bom. A gente acabou de ver a seleção jogando uma Olimpíada que foi, para quem trabalha com basquete, eu e você, Diego, a gente não tá acostumado a esse volume de interesse público no Sim. basquete nacional e houve uma mudança total na forma como se faz, vê e olha basquete. Então, teve esse momento, e aí você, logo em seguida, você já tem a efetivação do Gui Santos e depois o Mãozinha chegando de novo ao naipe de NBA. Você tem toda a questão Iago e Caboclo jogando em bons lugares. E agora a chegada do Renan, depois vem o Raul. Isso junta com o Jorginho, Didi, enfim, isso muda muito o olhar. E eu acho que ele é muito positivo para a construção e para a gente ver o basquete brasileiro sendo feito de novo, que é uma coisa que há bastante tempo não acontece. Arthur, só para a gente deixar claro para o pessoal que nos acompanha, por que Esporte Clube Pinheiros? Por que Vitor Galvani, né, nessa escolha do Raulzinho? A gente já falou de maneiras quebradas, né? Mas só para Sim. juntar as peças do quebra-cabeça, por que não o Flamengo? Por que não o Franca? Por que não o Minas? Por que o Raul veio para o Pinheiros? Por que ele escolhe o projeto do Galvani? É bastante também importante e curioso ver, com tanto time bom hoje, com tanto time de camisa e de peso, o Raulzinho escolheu um projeto de um treinador novo, que é o Galvani, projeto de um time novo, que é o Pinheiros, mas é um projeto. E eu acho que essa é a principal característica do que é o Pinheiros hoje, é um projeto. Ele tem ali estrutura, ele tem alicerce, ele tem estrutura até pensando em estrutura em desenvolvimento próprio, em desenvolvimento pessoal, em possibilidades que em outros lugares ele não acharia. Ele tem a segurança de jogar um basquete que vai ser um basquete competitivo, vai ser um basquete diferente, não é aquele basquete estático, é um basquete que busca ser agressivo e busca ser mais próximo ao moderno. Ele vai ter uma consciência no processo, então ele vai saber que ele vai ali poder mudar o que está acontecendo, ao mesmo tempo ele não vai ser tão mudado pelo ambiente, então quando a gente coloca o que é Flamengo hoje, o que é Franca, existe uma pressão muito grande para o jogador que escolhe vestir essa camisa, uma pressão muito grande. Flamengo sempre vai ter, né? Mas o Franca também é uma pressão por vencer, uma pressão por competir. E no Pinheiros ele entra com uma característica um pouco diferente, ele vai ser um jogador que vai ter liberdade para errar, liberdade para jogar, óbvio que vai ter a responsabilidade, como a gente bem disse, mas ele vai ter ao seu lado também jovens jogadores, vai ter ao seu lado um treinador que é hoje, na minha visão, o mais promissor do basquete nacional, um cara que vai, eu acho que fatalmente fazer parte de comissão técnica de seleção brasileira não muito longe, e de novo, o Pinheiros tem uma estrutura, a gente sabe, financeira, uma estrutura para saúde, uma estrutura para tudo que é O muito Pinheiros acima é o principal clube olímpico do do Brasil, Brasil. gente. Não é como se o Pinheiros fosse um nada, né? As pessoas Exatamente, surpreendem assim, caramba, como que o Raul foi parar no Pinheiros? É um retrocesso para a carreira do Raul, é uma vergonha. Eu vi uns comentários assim, falei, meu Deus, gente, o Pinheiros é o principal clube olímpico do país. exatamente. Se você Não é for ver como se o Pinheiros tem condição de trazer o Raul, assim. Que o Pinheiros não é um time focado em gastar dinheiro, em montar elencos isso, superfaturados. O Pinheiros não é um time que busca ganhar a NBB, assim, é um projeto de criação de atletas, de trabalho de base, né, o desenvolvimento de atletas,
e o próprio Pinheiros vê no Raul uma possibilidade desse desenvolvimento dos atletas. Como disse o Arthur, é muito melhor você ter qualquer um, e o Raul não é um qualquer um, e Exato. ainda assim você tem um jogador do calibre do Raul para ajudar no desenvolvimento de tantos atletas do Pinheiros. O Pinheiros que já teve vários times que disputaram ali quartas de final, semifinal de NBB, times competitivos, como na época do Dawkins, Bennett, Betinho e companhia, Christopher Ware. Já teve times que realmente não eram focados em desenvolvimento. O Pinheiros realmente já brigou por bastante coisa no NBB e pode brigar agora com o Raulzinho. Então, eu realmente não entendi quando eu vi essa surpresa, uma tamanha surpresa de... Cara, o Pinheiros não é um time periférico do NBB do Brasil, não é um time que não tem dinheiro para gastar. Só é um time com outras prioridades. Mas o Raulzinho, uma oportunidade de mercado, não tem valores, né? Não temos cifras, até porque nem vale ficar discutindo isso nesse momento. Mas uma coisa ele não está recebendo uma bala Juquinha e um abraço. Não é isso, não é, vem aqui jogar e a gente te paga com um beijinho na bochecha. Não é. Então ele está sendo pago justamente pelo clube que tem condição, porque é um dos melhores, se não o melhor clube olímpico do país. Simplesmente é isso. E a montagem de elenco, ela permite que o Pinheiros tenha esse esforço para pagar o que Sim. tiver que pagar para o Raul, porque é um elenco jovem, é um elenco que não é badalado, você tem um ou outro ali que chega com algum cacife, mas você pode fazer esse investimento, você pode colocar esse protagonismo. Eu acho que essa é a palavra, o protagonismo. E No Flamengo, pro próprio clube é muito bom, né? Porque assim, quem tem muito. condição, quem não tem, vai lá, acompanha o jogo ao vivo de E, graça, tranquilamente, senta na arquibancada e vai embora. Quem quer realmente ver o Raul, quer acompanhar o dia a dia, tem condição, cara, às vezes o cara vira até sócio do Pinheiros isso. por conta do Raulzinho. É, é O aquela. Raul, é que tem que entender o tamanho do Raulzinho. Cara, as crianças vão parar para tirar fotos. É uma coisa assim. É o Raulzinho, gente. O Raulzinho estava na NBA esses dias. Ele não é um jogador qualquer. O Não é, Raulzinho, ele, tá longe de ser um jogador qualquer. o Raulzinho ele era a nossa esperança para o Brasil se classificar para as Olimpíadas. A gente que vivia isso, a gente ficava esperando saber se o Raulzinho ia jogar ou não. Há 3 anos atrás, se alguém me falasse que o Raulzinho voltaria para o Brasil, eu daria um tiro na minha própria cabeça, porque a gente É, não conseguia ver o Raul nem pela seleção, cara, porque exatamente. ele tinha as prioridades dele, focava, né, em se manter na NBA, isso aí é discussão para outra hora, já passou também, Uhum, nem uhum. vale a pena. E agora ele tá aqui, né, vai estar aqui na nossa frente, cara, assim, tá 30 minutos de fulano, 40 minutos de ciclano, um ônibus de uma estação de metrô de você que mora em São Paulo. Para você que mora no Rio, ele pode jogar contra o Vasco. Você que mora em Santa Cruz do Sul, vai ter Pinheiros e União Corinthians, o Raulzinho vai estar aí. Então, assim, é uma oportunidade para a gente ver de fato uma estrela do basquete Isso, nacional no basquete nacional. exatamente. E isso vai encher o ginásio. Não sei se é o suficiente para lotar ginásio. Isso não é um sonho utópico, né? Nem se a gente trazer a seleção brasileira aqui, como já aconteceu, dá para encher um ginásio. Vai ter bastante gente, mas o basquete, infelizmente, não é um atrativo tão grande para o público, principalmente com jogos de segunda-feira, de quarta à noite. As pessoas têm o que fazer, tem trabalho, as pessoas vivem. Mas assim, vai ter muito mais gente com o Raul do que teria sem ele. Pelo menos uma pessoa a cada jogo vai estar ali pelo Raul. No mínimo. No mínimo, alguém sairá de casa numa quarta à noite, numa segunda à noite, num domingo de manhã, 11 da manhã, no sol do cacete, para ir ver o Raul jogar. Seja aqui em São Paulo, no Vila Boim, seja jogando no Morumbi, no Vlamir Marques, seja jogando no Pedrocão, qualquer lugar que o Pinheiros for, o Raul vai levar pelo menos alguém, uma pessoa, nem que seja, pode ser uma criança, mas vai ter alguém ali que vai realmente ir no jogo só para ver o Raul, porque é o poder que um jogador ex-NBA tem. Né? Já acontecia com o Caboclo, cara. Eu via no Morumbi, assim, fila para tirar foto com o Caboclo. Eu via, era gente, assim, levando faixa com o nome do Caboclo. Caboclo, quero sua camisa. Caboclo não podia dar camisa porque o São Paulo reutilizava. Não sei se é o caso do Pinheiros, mas como o basquete nacional é sofredor, acho que também deve ser. E assim, imagina você ter uma camisa autografada. Eu tenho a do Iago aqui, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Você tem a sua do Reinan, tem a do Matias. Tipo assim, a gente fica bem feliz com esse tipo de coisa. Imagina se o Raulzinho joga um sleeve para alguém, cara. Porra, peguei o sleeve do Raulzinho. É assim, uma experiência que vale a pena ter. Eu fico bem animado com
com esse tipo de coisa. Eu já não sou mais o torcedor que vai e fica tietando atleta, já fui. Mas para quem é torcedor, acho que é uma notícia tão espetacular quanto para o NBB, quanto para o Pinheiros e quanto para o Raul. E para a gente também, né, que cobre o basquete brasileiro, é muito melhor a gente ligar um jogo na nossa terça-feira à noite e ver um cara do nível do Raulzinho do que não ver, de fato, no basquete brasileiro. Eu acho que é um momento muito bom pra se viver basquete. A gente que tá há bastante tempo fazendo isso, tem gente que tá mais tempo que a gente, sempre vai ter, mas não tá acostumado a essa realidade. Que bom é ela existir, e eu acho que é, ela cria uma possibilidade que não tinha. A gente tem a possibilidade de ver outros jogadores fazendo esse trajeto em algum momento, então a gente sabe que o Huertas daqui a pouco vai acabar a carreira, por que não o Huertas daqui a pouco não volta pro Paulistano? É, A uma gente temporadazinha de Huertas no Paulistano. Imagina Raul e o Huertas jogando, Então, enfrentando. Ia ser aí engraçado. você começa a sonhar, imaginar com a construção do que pode ser, e aí fazer sentido realmente, né? Eu acho que é muito bom, acho que o casamento realmente perfeito. Parece que é roteirizado, né? Parece que Gus Marinho e toda a Liga Nacional de Basquete roteirizou para que o Raul viesse e viesse nesse momento pro Pinheiros do Galvani, pro Pinheiros do Reinan e pro Pinheiros que agora é mais o Raulzinho de qualquer pessoa. Para a força do NBB é muito melhor que você tenha mais um time para Isso, brigar, né? isso. Porque se você coloca o Raul no Minas, continua do mesmo jeito. O Minas continua brigando contra Franca e Flamengo e os outros times continuam num patamar abaixo. Se você traz o Raulzinho para o Flamengo vai brigar mais forte com o Franca, fica mais forte com o Pinheiros, mas é sempre esses três, sabe? A gente tem esse NBB centrismo em cima do Franca, Flamengo e Minas nas últimas temporadas. São Paulo chegou a ameaçar, mas já perdeu força, né? O Casares decidiu parar de investir, então perdeu força. O Corinthians também, às vezes, você, por exemplo, sonha bastante com o Corinthians, mas nunca dá certo. Só que assim, é um time para a galera curtir. Muita gente chega no NBB e não sabe para que time torcer. Nem todo mundo tem time de camisa no NBB, nem todo mundo é São Paulino, nem todo mundo é corintiano, flamenguista. Então, assim, o pessoal do São Paulo, por exemplo, o palmeirense, não tem o Palmeiras para torcer. Pinheiros está aí, é perto de casa. Conheço muita gente que mora perto do Pinheiros. Só que falta atrativo, sabe? Para realmente levar a pessoa, às vezes até mesmo o São Paulino, o corintiano, que não encontra esse atrativo nos times. Agora, o São Paulo sem estrelas, com o Corinthians ainda, né, sem confiança, às vezes encontra no Pinheiros, por mais que não dispute nada, a diversão, né? Você realmente acompanhar por diversão. Caramba, eu tô vendo o Raulzinho, tô vendo o Reinan. Aí tem, sei lá, uma ponte aérea pro Bernardo da Silva, do Raulzinho com o Bernardo, do Reinan jogando como sempre jogou. É uma coisa que você pensa assim, vale mais do que a competição. Tudo bem, não quero. O cara que tá torcendo pro Pinheiros hoje, ele não quer ser campeão. Ele não levantar a taça do NBB não tem valor nenhum para ele. O cara que torce, que tá acompanhando o Pinheiros, ele quer se divertir. Tem aquele torcedor, deve ter, aquele sócio ferrenho, que eu quero o Pinheiros campeão. Na minha época, o Pinheiros ganhava tudo. Deve ter. Mas o Pinheiros está conseguindo renovar a torcida. Eu acho que trouxe muita gente nova nessa temporada. É um time completamente diferente, é uma outra proposta. Mudou o uniforme. Teve gente que achou feio, eu achei bonito o uniforme do Pinheiros, o novo uniforme. São novos tempos, Arthur. São novos tempos na equipe pinheirense. Uma situação complicada para o basquete nacional que vai sendo resolvida, né? Que é essa falta de ídolos, porque ídolo não se nasce de um dia para o outro, né? Ídolo se constrói. E eu posso ser chamado de hipócrita por isso, mas eu fico feliz que tenham de fato nomes aqui no basquete nacional que a gente possa acompanhar. E eu gosto quando é feito dessa forma, né, que foi feita com o Raulzinho, quando o cara vai, se testa, não tem mais mercado, volta para o Brasil, né? Tenta buscar a Europa daqui de alguma forma. Enfim, já tem 32 anos, é o momento, né, de voltar para o Brasil. O Raulzinho já teve uma carreira assim espetacular. Se o Raulzinho encerra a carreira nessa temporada, foi uma carreira ótima. Não sei para ele, não sei qual que é o sentimento que ele tem, né, propriamente da carreira dele. Mas, cara, 2 Olimpíadas, Copas do Mundo pela seleção. Falta títulos? Talvez. Tem a Copa América em 2025. Quem sabe o Raul com 25 pontos por jogo no NBB, com 20 pontos que seja, com 15, não seja melhor que o Raul com 3 pontos de média na NBA para a seleção.
É uma coisa que a gente falou pouco no vídeo de hoje, inclusive a gente pode até comentar agora. O que muda para a seleção ter o Raul no NBB, Arthur? O Raul assumindo esse protagonismo de vez, algo que ele não faz há 13 anos, porque ele jogava na NBA, ele teve seus melhores momentos, teve momentos que ele não entrava na rotação, teve momentos que ele fazia parte, mas ele nunca foi protagonista. O que leva agora para o Raul dentro da seleção esse ponto de ser realmente o dono do time? Eu acho interessante essa visão. Uma coisa que eu ia falar que um dos vencedores também, obviamente, disso tudo é o Raul e da visão que a gente tem hoje sobre o Raulzinho. 3 anos atrás ou 4 anos atrás, o Raul ele era um cara que se ausentava da seleção, que não fazia parte dos planos. A gente não imaginava a seleção com o Raul, a gente não imaginava o basquete A gente nacional falava podendo. que não era para convocar nunca mais. Exatamente, a gente não contava com ele. Infelizmente, o Raul ele faz parte de um episódio muito marcante da história do basquete brasileiro, que é Brasil e Argentina, e negativamente. Então, o Raul ele era um cara que ele não era necessariamente bem quisto, não era uma unanimidade, apesar de ser um talento que deveria ser. Então, a gente sabe que sempre vai ter visão oposta. Eu por exemplo, sou muito crítico ao planejamento de carreira do Caboclo, mas ele é unanimidade, sempre foi. O Iago, ele pode ter feito 1 milhão de coisas e talvez uma pessoa não goste, mas ele é unanimidade. E O o que Raulzinho ajuda não era. muito é a proximidade com o público, né? O Caboclo, desde que Exatamente, voltou para o Brasil, se tornou unanimidade por isso. Ele exato, estava lá para tirar foto. Acho que esse é o momento perfeito para o Raul fazer isso, né? Para exatamente. conseguir conquistar o coração do basquete brasileiro. E ele chega com 32 anos, ele chega experiente, rodado, veterano, ele vai ter que assumir esse papel de realmente uma estrela e um ídolo. E pensando em quadra mesmo, faz tempo que a gente não tem o Raul 100%, faz tempo que a gente tem o Raul jogando. E quando ele estava nesse patamar jogando, ele não jogava pela seleção. Então a gente não viu o melhor Raul na seleção. E aqui no Pinheiros ele vai ter uma possibilidade de protagonismo e de destaque muito grande, que a gente aqui imagina que ele possa ser um dos nomes para MVP e ver o Raul em atividade, jogando, podendo ser testado, por mais que um patamar mais abaixo do que ele foi a carreira inteira, mas ser testado, ser diariamente colocado em xeque. Ele vai ter um alvo atrás das costas, ele vai sempre, porque vai ser o Raul que vai estar jogando. Para a seleção é muito interessante. Eu acho que ele vai fazer parte desse ciclo mais do que ele fez parte em qualquer outro. Pode ser que seja o último ciclo dele de seleção. A gente não sabe como é que vai ser o futuro da carreira do Raul, se ele vai virar um Marcelinho Huertas, mas pode ser o último ciclo e é importante para a seleção tê-lo e tê-lo com frequência, porque a gente vai agilizando aquele processo de renovação que até pode parecer contraditório, mas quando você tem um cara de 32 anos, com experiência que tem, com o que teve, que tem, com tudo que já fez, isso para você renovar é mais fácil. De novo aquilo, de você Ó, a coloca o gente cara ao lado de já jovens. falou aqui, a gente não precisa. Renovação não é você colocar 12 Exato. jogadores jovens na seleção, gente. Renovação é você dar a oportunidade do cara aprender com alguém mais Isso, experiente. isso. Não é você colocar só jovens. Eu acho que vai fazer bastante efeito na, na construção até imaginária do que é o Raulzinho, do que é esse jogador. Acho muito bom, acho um casamento, assim, com poucas vezes ele faz tanto sentido. Eu imaginei que ele pudesse voltar quando teve as conversas para Minas, já era uma coisa legal, mas também a gente não sabe se ia vingar, não ia vingar. Vem pro Pinheiros, vem para jogar pela seleção, vai estar disponível para ciclo, uma coisa que você pontuou muito bem, Diegão, uma coisa que não houve muito esse debate ainda nas redes, vai estar disponível para o ciclo, vai estar disponível para a janela de jogos que só que o NBB vai disponibilizar. Cara, é muito bom, é surpreendente e é bom também por causa disso. Arthur, para a gente finalizar, acho que a pergunta mais importante de todas, inclusive, é essa. O Raul é o jogador mais bonito do Brasil? É difícil, deixa eu pensar, me dá um segundo para pensar. Rapidamente, sem conseguir pensar, o Raul é o mais bonito. Acho que assim, com sobras. Tava vendo um PNG Alex dele no Pro Doria? Ballers. É verdade, tem o Alex Doria. Aí É você me Alex quebrou. Doria. Mas eu ainda fico com o Raul. Eu acho que pela construção também de todo o charme que traz o Raul, né? Eu acho que o Né? Raul ele fica Ele tá com barbado meu agora, ele tá coração. pai de É família. verdade. É verdade. É, 32 anos, né? mudou bastante. Ele, o Raul Sim, ele é o tá mais galã, né? Tá mais elegante. Eu acho que hoje o Raul chega para ser de fato MVP da beleza do não, NBB. É o sim. cara Sim, sim. que vai impactar bastante nesse sentido. Eu não consigo, eu pensei no Dória, não consigo Pô, eu não consigo pensar também. em um nome assim que fala, caramba, o cara é mais bonito que o Raul.
Então, acho que a pergunta que mais me fizeram, né? Tanto faz, Reinan, e seleção. O pessoal queria saber de fato da sua Da opinião beleza, né? É. sobre Não, o Raul ser o cara mais bonito hoje do eu NBB. Ele entendo. era o mais bonito da seleção. Então, era isso que eu ia falar. Da seleção ele era. Isso aí pra mim já diz muito, né? O mais bonito entre os mais talentosos, ele era. Então, acho que hoje ele pode ser o mais bonito entre os que estão aqui. Vou pedir pro pessoal deixar nos comentários aí se eles têm alguma impressão sobre mais algum candidato, Quem né? Às vezes esquecemos, né? o pessoal tá reparando mais assim na beleza alheia. A gente tem muitas coisas para reparar no basquete, como a gente tem Uhum, trabalhado com isso ultimamente, a gente está, né, um pouco afastado desse ponto de ficar perfeito, focando na beleza, mas tem gente que pode estar pensando só nisso, né? Quando o cara viu, pô, perfeito. o Pinheiros vai contratar, vi lá no Diegão, o cara pensou, caramba, agora de fato a NBB tem um galã para chamar Isso, de seu. isso. Isso, Né? Então, perfeito. assim, pode os caras pensando, Alex Garcia, sei lá, Hetzheimer, não sei. Mas, ó, Arthur, para finalizar de fato agora, de verdade, sua impressão direta, assim, na lata, do que será o Raulzinho no NBB. Joga, assim, 15 pontos por jogo, 6 assistências, dá um palpite do que você acha que vai ter de média aí para o Raul e qual que vai ser o impacto dele na competição. Vamos chutar aqui 26 e 5 de média. Eu acho que é isso aí o Raul a gente pode esperar. Se ele jogar o que ele jogou a vida inteira, ele vai sobrar muito, 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 muito. Ele vai ter um protagonismo muito grande, como ele nunca teve antes na vida. Eu acho que ele vai para esses números aí altos. Vai ter jogo que a gente vai ver o Raul fazendo 30, vai ter jogo que a gente vai ver o Raul sofrendo um pouco mais, um pouco menos. De novo, o Pinheiros é um time que coletivamente é mais fácil de ser encaixado contra, né? Às vezes você consegue colocar uma marcação dupla em cima do Raul, mas ele vai sobrar muito. Eu acho que hoje ele entra como o meu 0-1 para MVP, se distancia do Jorginho, que é muito distante do Lucas Dias, que é muito distante do Didi também. Então, Uhum. eu acho hoje o Raul um acontecimento. Falando sério, e parabenizar você pelo furo, é um acontecimento, é um acontecimento. E faz tempo que a gente não vê alguma coisa assim, eu acho que vai ser impactante demais, vai ser muita coisa o Raul no NBB. Perfeito. Eu fiquei bem feliz. Eu achei acho que é o furo do ano, né? No É o furo basquete do ano. nacional. É um grande furo dado aí por Diego Marcondes, né? Isso Falando de aí, mim na terceira pessoa. perfeito. Eu estava bem ansioso, né, para falar disso, porque o Raul, de fato, cara, Raul no Pinheiros, assim, na hora que eu tava batendo na tecla do Raul durante muito tempo na semana, porque assim houveram rumores, né, do Raul no Real Madrid, uma coisa assim, um rumor na Europa que do nada saiu de que o técnico do Real Madrid teria ligado para o Raul, mas obviamente já confirmando que o rumor era falso, né? Porque o Raul assinou com o Pinheiros na segunda-feira e o rumor saiu aí no fim de semana. Enquanto o São Paulo estava no caos total, o Raul estava lá negociando com o Pinheiros, viu, gente? Mas eu pude ter a felicidade aí de conseguir dar um furo, né, para sua alegria, Arthur Salazar. Que a Júlia não ouça isso. Cara, você só pensa besteira, cara. Eu, Tô eu, eu falando não, eu aqui não. tô falando do jornalismo feito de maneira independente, Ah, do perfeito. trabalho com o basquete brasileiro que a gente tem realizado. Você deu o furo na semana passada para o Dei o Petrovic, furo. Dei com o o furo. Petrovic, na verdade, né, melhor dizendo. A Sim, situação lá do Alexander Petrovic, que continua na seleção brasileira. O Arthur pôde, né, dar o furo aí de reportagem. É muito bom quando o jornalista atua dessa forma, né? Acho que é a parte sim. mais legal do jornalismo Ah, de longe. é realmente ter essa informação em primeira mão. A gente brinca assim, dá o furo, blá, blá, né? Piada de quinta série, lá ele. Mas o ponto mais chave, assim, do trabalho que a gente faz com o basquete nacional é quando a gente consegue ter uma informação assim impactante, que Sim. mostra de fato a nossa credibilidade, né? O impacto do nosso trabalho quando a gente consegue, né, que nossas fontes acreditem, confiem na nossa responsabilidade para dar notícias como essa, né? Como o Arthur Sim. trouxe na semana passada, né? O Petrovic continua como técnico da seleção. Dessa vez eu trouxe essa questão do Raulzinho no Pinheiros. Na semana que vem pode ser fulano X indo para time H, ou saindo, enfim. Para quem acompanha aqui, ó, Diegão, M25, que aqui, ó, tabelado de 3, está sempre por dentro dessas novidades e está sempre acompanhando o furo. Obrigado, viu, Arthur, pela participação. Quase uma horinha de papo, a gente vai falando, passa rápido, espero que a galera não se preocupe muito. Seu destaque final e espero lhe ver em breve aqui novamente no Basquete com o Diegão. Valeu. É, agradecer como sempre, Diego. É sempre bom estar contigo e ainda mais falando sobre
coisas assim que a gente não esperava falar, sobre tópicos que a gente não esperava falar. Como é bom poder, às vezes, ficar surpreso com o basquete nacional. Uhum. Esse é meu destaque. A gente tá tão acostumado com um roteiro previsível, um roteiro meio Fugindo triste. da mesmice, né? E aí, quando acontece uma coisa diferente, é muito bom. Agradecer quem esteve conosco nesse papo. Lembrar, ó, isso aqui só existe se você deixar seu like, se você se inscrever, se compartilhar. Se você fizer o esforço que pode, assim, não é nada pra você, mas pro Diegão, pra mim, pra todo mundo, é muita coisa. Então, agradecer e vamos que vamos. Eu tô sempre aceitando convites, por mais que alterando, mas eu sempre aceitando convites. Perfeito. Pessoal, agradeço o Arthur. Já segue ele aí nas redes sociais, @tabelado de 3. Quem puder me seguir aí no perfil pessoal, @diegão25. Se você ainda não segue o Basquete com Diegão no Instagram, @basquete com Diegão, tudo junto. Muito simples de você encontrar. Se inscreve no canal, pode deixar o like aqui no vídeo. E amanhã, quarta-feira, provavelmente às 9 da noite, teremos live. O Arthur, infelizmente, não vai participar com a gente nesse momento, nessa semana, mas teremos Lucas Guanais, viu? Lucas Guanais estará conosco para falar de NBB. Já falamos de Raul Neto agora nesse papo agora com o Arthur, e amanhã falaremos do começo da competição nacional, né? Uma rodada que dividiu opiniões, com jogos ruins, jogos bons, surpresas, zebras, muitas coisas para comentar. Eu vou estar com o Guanais aí nessa quarta-feira. Você que está assistindo esse vídeo, já fica atento. Ó, muito obrigado, agradeço ao Arthur e a todo mundo que esteve conosco. É sempre um prazer.